eu posso classificar as nações, a ONU, inclusive, tem essa classificação. Nas nações que são ricas, né, os países aí de primeiro mundo, são países de renda média, de renda alta, tá? Todos os indicadores de desenvolvimento econômico são bons. Inglaterra, Estados Unidos, França, aí põe os países aí da Suíça, de primeiro mundo, né? A renda per capita, Japão, a longevidade, quantos anos que a população vive, escolaridade, tudo que vocês puderem pensar de condições aí materiais de vida, tá. Depois, a gente classifica, a ONU mesmo classifica assim, uma faixa de países de renda média alta e de renda média baixa. Mas são países aqui subdesenvolvidos, em vias de desenvolvimento, né? É aquela coisa que a gente chama, que estamos nós aqui, né? Alguns formaram até um bloco recentemente, que é o Brasil, como é que chama lá? A Índia, a China, Brasil, Rússia, Índia e China, BRIC, né? Então, nós somos aqui, países de renda média alta, é para onde essa onda, né, nova de expansão do modo de produção capitalista está chegando, nós estamos entrando aqui no hall do primeiro mundo. Mas nós somos aqui uma economia ainda cheia de distorções, parecida com essas aqui. E renda média baixa, põe aí Bolívia, põe aí Chile, a gente põe aqui em cima, Portugal a gente põe aqui, aqui a gente põe os da América Latina, acho que quase todos, tirando um pouco o Brasil, alguns países da Ásia e tal. E os países pobres de maré de si, tá? Aqui eu tenho riqueza e uma certa distribuição. Quando ele analisa a pobreza, ele vai dizer assim, olha, eu tenho pobreza nesses países de primeiro mundo, eu tenho morador de rua, como a gente conversava no almoço nos Estados Unidos. Mas boa parte dessa distorção que eu encontro, ou uma parcela significativa dela, ela tem origens, muitas vezes, individual, num problema psicossocial de um indivíduo, que tem a ruptura com a família, que tem problema com o alcoolismo, enfim, que mesmo toda a estrutura que você tem de seguro-desemprego, não segurou. Nesses países que nem o nosso aqui, nós temos a desigualdade mesmo, né? Nós temos a situação típica do caráter dual da economia, subdesenvolvida ou em desenvolvimento, que é a contradição. O nosso mal é a contradição. Isso é característica desses países aqui, ó. Em mais e menos, nós estamos aqui nesse bolo, né? Eu tenho PIB, mas o PIB não está distribuído. 70% da população ganha até 3 salários mínimos, tal. Aqui eu tenho uma ação, aqui eu tenho Estado atuando, aqui eu tenho Estado atuando. Esses países pobre de maré de si são, né, os africanos, alguns países da Ásia, onde, na verdade, o grosso da população vive em miséria, quase miséria absoluta, e eu tenho uma camada, né, pequeniníssima que, na verdade, se apropria. Então, esses países aqui de pobreza absoluta é que ele vai estudar, tá? O Galbraith. E ele vai tentar localizar o que tem nessa condição de pobreza que a gente, muitas vezes, tem muita dificuldade de superar, mesmo quando vai com políticas públicas, com um projeto para cima dela. Nós já tentamos explicar a pobreza absoluta por conta de questões da natureza. Tem um país que floresceu, se desenvolveu, porque ele tinha condições de natureza favorável, de matéria-prima favorável, tal. E tem países que não têm, então não se desenvolveram. Isso é verdade absoluta? Quer dizer, é um DNA da pobreza, eu não ter condições naturais para desenvolver? Não. Pega o Japão, por exemplo, eu não explico o desenvolvimento do Japão do ponto de vista de riquezas naturais. Explico? Não explico. Daí a gente tenta explicar a pobreza por trajetória histórica de colonização. Tem toda uma corrente de economistas tentando explicar por que essa nação deu nisso e essa deu nisso, né?
E aí eu consigo explicar todos os casos? Não consigo, né? Porque o país foi colonizado, ele é pobre, porque ele foi um país que colonizou, ele é rico? Não, eu tenho Estados Unidos, temos nós, não é o DNA, né? Lógico que influenciou, lógico que influencia, mas não é o elemento, né, essencial que faz uma nação ser rica ou pobre e faz uma nação manter-se na pobreza, né? E aí ele vai, discute clima, discute raça, discute tudo que você possa imaginar que justifica essa forma de organização da riqueza das nações, né?